Olá pessoal do segundo ano, vamos começar agora a trabalhar sobre reflexão luminosa e espelhos planos e esféricos, tá? Você está no segundo PET do segundo ano, atividades da primeira e segunda semana. Como nós já vimos, a reflexão luminosa ocorre quando a luz é incidida sobre um corpo ou objeto e esse objeto reflete a luz para os nossos olhos, tá? Então a gente consegue enxergar esses objetos. Aqui eu citei o exemplo que coloquei duas fotinhas aqui, uma de uma criança olhando o espelho, né? Então quer dizer que a luz está incidida sobre a criança, ela está refletindo a luz sobre o espelho está refletindo até os olhos de quem está olhando. Neste caso seria uma câmera fotográfica. Mesmo caso aqui dessa imagem na represa, né? Esse aqui é o parque lá no Santa Luzia, em Uberlândia. O sol está iluminando essa paisagem, a paisagem está refletida a luz na água e essa luz está chegando até o olho de quem está olhando ou quem está tirando a foto. Essa foto, inclusive, foi eu que bati e coloquei ela aí. Então vamos falar um pouco agora das leis da reflexão. Aqui nós temos um espelho plano e temos uma lanterna aqui representando uma fonte de luz que está incidindo um raio sobre o espelho e esse raio está sendo refletido, tá? No ponto onde o raio está sendo incidido, nós temos uma linha normal ou reta normal ou perpendicular ao espelho, né? Quando fala perpendicular ao normal, quer dizer que tem um ângulo de 90 graus com a superfície aqui do espelho. Nós vamos chamar de I o ângulo de incidência. A luz, como ela se propaga em linha reta, é uma propriedade que nós já vimos, ela vem aqui, bate no espelho e é refletida, tá? Então, esse ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal. Depois que esse raio é refletido, esse ângulo de reflexão que a gente chamou de R é o ângulo formado entre a reta normal aqui e o raio de reflexão, tá? O raio refletido. E a primeira lei fala o seguinte: o raio incidente, o raio refletido e a normal, a superfície do ponto de incidência estão no mesmo plano. Então é o seguinte: se eu conseguir pegar um plano, uma folha, por exemplo, eu conseguir colocar nesse mesmo plano o raio incidente, a reta normal e o raio refletido. Essa é a primeira lei da reflexão. A segunda lei fala que o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio incidente e normal, e o ângulo de reflexão, que é o ângulo formado entre o raio refletido e a normal, eles são iguais, eles têm a mesma medida, tá? Então, essas são as duas leis da reflexão. Então, quando nós estamos falando de espelhos planos, tá? Aqui temos um objeto e aqui temos uma imagem desse objeto, tá? A gente pode observar duas coisas, que a distância do objeto ao espelho e da imagem são iguais. Então, quer dizer que é o seguinte: essa distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Para um observador aqui, ele vai enxergar essa imagem a mesma distância do espelho que o objeto, tá? Então, esses dois têm a mesma distância do espelho, tá? E a imagem é virtual e possui o mesmo tamanho do objeto. Então, sempre que a gente está falando em espelho plano, a imagem formada vai ser virtual, isso quer dizer que ela se forma atrás do espelho, tá? Toda vez que a gente fala imagem virtual em espelhos, quer dizer que ela se forma atrás do espelho, tá? Não na frente da superfície refletora, atrás dela. Então, quando essa imagem é virtual e tem o mesmo tamanho. Então, se o objeto que vamos supor tem 10 centímetros, essa imagem também, o observador vai enxergar ela com 10 centímetros, tá? Essas linhas aqui estão obedecendo o seguinte, as leis da reflexão, tá? Então, aqui, ó, se eu tiver um objeto, aqui o observador, então a luz está incidida sobre o objeto, esse objeto está refletindo essa luz para o espelho e essa luz do espelho está refletindo até o olho do observador aqui, tá? Então, ele pegou dois raios, ele fez isso, obedecendo aquelas leis da reflexão do slide anterior, fez isso com dois raios saindo de um ponto objeto, tá? Para você poder conseguir desenhar um objeto aqui depois, tá? Aí você faz o prolongamento dos raios refletidos, você consegue desenhar o objeto aqui. Seria mais fácil se fosse uma vela ou uma seta para desenhar, mas como ele colocou uma garrafinha aqui, dá para perceber isso também, ok?
Então vamos falar agora de espelhos esféricos, tá? Antes disso, vamos definir o que é um espelho esférico. Então vamos supor que eu tenho uma esfera. Essa esfera ela é cortada, um pedaço dela. E essa outra parte aqui, ó, seria uma calota esférica, né? Então, os espelhos esféricos são formados dessas calotas esféricas, tá? Tem dois tipos de espelho esférico, o convexo e o côncavo. A diferença é que o convexo, a parte externa dessa calota, que é a parte refletora, tá? E nos espelhos côncavos é a parte interna, tá? A parte interna da calota que que tem a superfície refletora. Então, essa é a diferença entre espelho côncavo e convexo. Côncavo, a parte interna refletora. Convexo, a parte externa é a superfície refletora. Então, vou citar alguns exemplos aqui de espelho côncavo e convexo. O convexo ele é muito usado em estabelecimentos comerciais, farmácias, supermercados, no ônibus também é muito usado. Então a gente vê, porque ele aumenta o campo de visão. Então fica mais fácil para a pessoa que estiver vigiando o pessoal para que não haja nada, para que não aconteça nada de errado, né? Então ele é muito usado em estabelecimento comercial porque ele aumenta ali o campo de visão. O espelho côncavo tem um que é usado muito por dentistas, tá? Ele aumenta a imagem, tá? Quando a pessoa olha ele vai ver, dependendo do lugar onde que está olhando, a gente vai ver mais para frente, ele aumenta a imagem. Aqui eu coloquei o exemplo do dentista, mas tem um pessoal também que usa muito, que é as mulheres, tem um espelhinho lá no banheiro lá que aumenta a imagem do rosto, para tirar a sobrancelha, fazer uma maquiagem. Tem também. Aquilo é um exemplo de espelho côncavo, tá? Então vamos lá, os elementos de um espelho esférico, tá? Vale tanto para o côncavo, tanto para o convexo. Esse vértice seria o centro do espelho, tá? Seria o centro do espelho. Como ele é esférico, então ele seria o centro do espelho. O centro de curvatura seria o centro da esfera. Como se que o espelho esférico é uma calota de uma esfera, então se essa esfera estivesse inteira, o centro de curvatura seria o centro da esfera. E o foco é a metade da distância entre o vértice e o centro de curvatura, tá? Então o foco do espelho ele tem a mesma distância do vértice e a mesma distância do centro de curvatura. Então, se do centro de curvatura ao vértice for 2 metros, então do centro de curvatura ao foco tem 1 metro, do metro e do foco ao vértice tem 1 metro também. Essa linha que atravessa tudo aqui, ó, o centro de curvatura, o foco e o vértice, a gente chama de eixo principal, tá? Ok? Como na apostila do PET eles não falam sobre os raios notáveis, pede só para o trabalho, mas eu acho tão difícil enxergar isso, aluno. Enxergar isso eu vou falar sobre os raios notáveis do espelho côncavo, tá? Então aqui nós temos um espelho côncavo. O que é o espelho côncavo? É aquele que a superfície interna dele é a parte refletora, tá? Então é o seguinte, se eu tiver um raio que vem aqui, ó, paralelo ao eixo principal, lembrando que de amarelinho aqui é o centro de curvatura, aqui é o foco e aqui é o vértice, tá? Esse raio, na hora que ele refletir, ele vai passar pelo foco, tá? Então, um dos raios notáveis que a gente precisa prestar atenção é esse. O que chega paralelo ao eixo principal, quando é refletido, ele passa obrigatoriamente pelo foco, ok? Esse é um dos raios notáveis. O outro raio notável é o seguinte. É um raio que ele vem passando pelo foco, certo? Lembrando que isso aqui é tudo para o espelho côncavo, tá? Ele passa pelo foco e quando ele é refletido, ele sai paralelo ao eixo principal. Então, esse é um outro raio notável que a gente tem que prestar bastante atenção aí, ok? Então, ele passa pelo foco, depois que ele é refletido, ele vem paralelo ao eixo principal. Vamos ver mais um. Então, está aqui o espelho esférico, centro de curvatura, foco e o vértice. Agora, quando eu tenho um raio que vem direto para o vértice, o que acontece? Ele obedece às leis da reflexão, tá? Isso aqui vai funcionar como se fosse a normal.
ele vai ser refletido e o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, tá? Aqui nesse ponto, se você passar uma tangente aqui, ó, representaria um espelho plano, né? Então, quando ele vem aqui na direção do vértice, ele obedece às leis da reflexão normal, tá? E tem mais um aqui que a gente vai ver agora, o seguinte. Quando o raio passa pelo centro de curvatura, quando ele é refletido, ele volta pelo mesmo caminho, tá? Então, quando ele vem em direção ao centro de curvatura, na hora que ele reflete, ele passa novamente pelo centro de curvatura. Então, esses 4 raios notáveis, é bom a gente saber dele, que ajuda a gente a desenhar a imagem dos espelhos esféricos. Então, vamos agora ver os raios notáveis para o espelho convexo. No espelho convexo, preste atenção no seguinte. A parte externa é a parte refletora, né? Então, quando eu venho um raio paralelo ao eixo principal, quando ele é refletido, o prolongamento do raio refletido vai passar pelo foco, tá? Entenderam aí? Então aqui, ó, ele vem paralelo ao eixo principal e é refletido. Quando você prolonga esse raio refletido aqui, ó, prolongamento atrás do espelho, ele vai passar pelo foco. Esse é um raio notável no espelho convexo. Vamos ver outro. O outro raio notável é o seguinte, ele vem em direção ao foco. Só que quando ele chega aqui, ele é refletido. Quando ele é refletido, ele sai paralelo ao eixo principal. E o prolongamento do raio refletido também fica paralelo ao eixo principal, tá? Então, no espelho convexo, ele vem em direção ao foco, só que quando ele é refletido, ele sai paralelo ao eixo principal. E o prolongamento do raio refletido também é paralelo, tá? Outro raio notável que no espelho convexo é esse. É um que vem em direção aos vértices. Quando ele é refletido, ele obedece às leis da reflexão e é refletido. Então, aqui tem um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. Ele vem embaixo. Se eu prolongar o raio refletido, ele fica um prolongamento dessa reta, né? Então fica dessa forma aqui. Outro raio notável é quando o espelho está aqui. Ele vem em direção ao centro de curvatura. Quando ele é refletido, ele volta pelo mesmo caminho, tá? Se você fizer o prolongamento do raio refletido, ele vai direto ao centro de curvatura, porque ele vem e voltou pelo mesmo caminho. Esse também é um raio notável. Espero ter ajudado com esse pequeno vídeo aí. Então vou deixar com vocês a atividade do PET 2 aí, do segundo ano, volume 2. Na página 66, as atividades do 1 ao 5, tá? Espero ter ajudado e bons estudos.